Boa noite a todas e a todas. Então, estamos iniciando, né, mais uma aula de administração estratégica, a quinta aula, para ser mais exato, né, uma vez que tivemos a primeira aula, conforme o plano de ensino. Já vou compartilhar aqui para vocês visualizarem. Para vocês visualizarem, tivemos, então, primeira aula 7 de agosto, segunda aula 8 de agosto, uma semipresencial, terceira dia 14 de agosto, quarta 21 de agosto e hoje, então, a quinta aula no dia 28. Né? Então, embora estejamos na quarta semana de aula, né, estamos no quinto encontro, né, uma vez que se conta a atividade semipresencial. Na aula de hoje, conforme está previsto no plano de ensino, né, nós vamos tratar da escola prescritiva do posicionamento. Né? Aliás, né, vamos falar dessa escola agora até a prova de G1, né, que é lá no dia 18 de setembro. Né? Até lá nós vamos ficar falando sobre a escola prescritiva do posicionamento. Né? É um assunto que rende mais porque, na verdade, nós temos diversos autores, né? Na verdade, diversos não, eu diria dois autores mais especificamente, mas muito proeminentes na área da administração, né? O Michael Porter e o Philip Kotler. Né? Enquanto o Porter fala em estratégias competitivas e fala em 5 forças competitivas, né? O Philip Kotler fala na dinâmica de competição, né, nos mercados e como as empresas realizam a sua estratégia, né, para obtenção aí do market share, né, ou da sua participação de mercado. Certo? Então, estamos redondinhos aqui com o plano de ensino. Né? Antes de iniciarmos, então, a fala sobre a escola do posicionamento, eu vou retomar, então, o assunto da aula passada, né? Até para finalizarmos, então, né? Pelo menos de momento, né? Embora ele possa ser assunto mais adiante, enfim, né? Até porque os assuntos, as escolas da estratégia, elas se interrelacionam, né? Ao longo do tempo. Então, eu vou colocar aqui na tela, pessoal, alguns trabalhos, né, que foram entregues já da aula passada, né, para a gente dar uma analisada. Tá? Deixa eu pegar aqui. Joia, joia. Vamos ver aqui. Vou compartilhar com vocês. Opa. Enxergam aqui esse organograma, pessoal? Sim. Sim. Perfeito, joia, joia. Só queria confirmar com vocês para não termos aí, né, eu falando sobre algo que vocês não estão vendo. Né? Pessoal, esse organograma aqui, tá, é da Daiane, né? Não sei se eu posso divulgar a empresa, Daiane. Tem alguma objeção? É tranquilo? Acho que todo mundo sabe, Pode, né? Na verdade, tá. pode. Tá, tranquilo. Eu digo isso, depois eu fui ver, tá até escrito aqui, na verdade, em um local aqui do organograma, né? Tá ali, diretoria azul, cargo, Isabel Reis, né? Pelo resto, até não dá para identificar, pelo que eu vejo aqui, né? Dá para ter uma ideia que a companhia aérea, porque aqui tem um diretor em Viracopos, né?
Frederico Viralonga, né, mas vejam que essa daqui é a vice-presidência de pessoas e clientes. Eu imagino que seja a vice-presidência a qual tu estejas ligada, Daiane, correto? Sim. Perfeito. Né? Então, vocês veem aqui a divisão, né, por funções, né, as diferentes diretorias, então, ligadas a essa vice-presidência, né? Acredito que tenham outras vice-presidências aqui, mas, claro, tu não trouxe para não tornar o organograma gigantesco. Né? Exatamente. Perfeito. Eu trouxe esse daí porque esse daí, como o prof mesmo falou, é o que está relacionado a mim na parte ali de diretoria de aeroportos, a Elizabeth Antunes. Uhum. Aí é a nossa parte, né, no caso de aeroportos. Claro, eu peguei, claro. Porque não, são páginas e páginas, né, de sim. Se pegar o da companhia como um todo, né, tu tá nessa área aqui, né, diretoria de aeroportos, Elizabeth Antunes. Perfeito. Quem sabe um dia tu não esteja aqui, o teu nome aqui é Henk. Diz que a palavra tem poder, né, só acreditar, né. E fazer por onde, né? Não adianta, eu falo pro pessoal. Prof, sabe que a Elizabeth Antunes, ela já trabalhou no aeroporto. Como a gente, ela trabalhou no aeroporto, no check-in, que nem a gente, assim, no atendimento ao cliente nos aeroportos. E por isso que ela foi colocada nesse cargo, que ela já tem bastante experiência, ela sabe o que é a realidade de trabalhar no aeroporto. Que show. Eu particularmente gosto muito quando as empresas privilegiam o recrutamento interno, né? E se valem, vamos dizer assim, dos talentos que tem dentro da empresa, né? Claro que em alguns momentos pode ser interessante trazer alguém de fora para trazer novas ideias, enfim, né? Mas é importantíssimo para a motivação dos colaboradores tu enxergar alguém. E às vezes tu colocar. Pode falar. Às vezes, se tu colocar só gente de fora da empresa, às vezes ela cria estratégias que não atendem à realidade da empresa, sabe? Já vi mesmo dentro da Azul eles quererem implementar uma ideia nova que a gente ali, que é funcionário, que está todo dia atendendo o cliente, está todo dia no atendimento, a gente sabe que não vai dar certo. E daí aquilo lá durar um mês, 2 meses, e depois eles têm que gastar um dinheirão para implementar nova ideia e depois não conseguir fazer ela vingar. É bom ter pessoas assim, que nem a Elizabeth Antunes, que ela sabe qual é a realidade do aeroporto, do atendimento ao cliente. Perfeito. Não, e de fato, né, tem esse lado da pessoa já conhecer, né, vamos dizer, já saber as limitações e as potencialidades da empresa em si, né? Chega alguém de fora, tem que primeiro se ambientar para depois, né? E isso, às vezes, dependendo do tamanho da organização, vocês coloquem aí no mínimo 6 meses a 1 ano para a pessoa se sentir em casa. Porque no início, né? Acho que todos vocês, por mais simples que pudesse ser a função que alguns de vocês tenham executado em algum momento da carreira de vocês, uma coisa é certa, nos primeiros meses ali a gente chega e geralmente é bombardeado de informações, né, que até tu conseguir assimilar tudo e tal, dá um certo medo, um certo receio no início, né? Mas claro, a gente diz, né, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mas que dá sempre assim. Demora um tempinho até a gente se ambientar, entender como funciona a dinâmica do local, internalizar as ideias deles, demora um pouquinho. Sem dúvida. Joia. Bom, aqui então, né, o organograma aqui muito bem desenhado, ficou bem bacana, Daiane, parabéns. Eu fiz naquele site Lucid Chart. Perfeito, joia. Que bom que tu conseguiu usar ali com o meu singelo tutorial ali. Mas é tranquilo, né? Não tem muito mistério mesmo, né? Depois que pega a manha, vai, né? Joia. Tá. E aí, depois as tuas respostas, né, que se enquadram no modelo de estrutura organizacional formal, né, porque representa o relacionamento hierárquico entre os diversos níveis de cargos e funções, né, e o tipo de estrutura é a estrutura de unidades estratégicas de negócio, né, porque apresenta diversas divisões entre si, né. Eu percebi aqui
Enfim, a pena que eu já fechei aqui vocês estão enxergando agora essa tela que eu coloquei? Então, né? Porque eu deixei eu deixei em compartilhar a tela inteira, não foi janela. Tá? Eu vi ali que no organograma tinha ali azul cargo, né? E numa ponta e na outra ponta a tua área, né? A tua divisão, sim, no caso, né? A tua unidade de negócio. Né? Então fica ali bem claro que realmente vocês trabalham com diferentes unidades de negócio, né? Tem azul cargo. Lembra que eu te falei, acho que nas primeiras aulas, né? Que eu tinha uma amiga que trabalhava na Azul, né? Pelo menos trabalhava há um tempo atrás, né? Faz tempo, agora eu meio que perdi o contato com ela, naquela época que eu te comentei, era mais recente ainda. Mas ela era na Azul Cargo. Por isso que acho que tu não conhecia ela, porque era de outra unidade. É como, né? Se fosse outra empresa, é dividido mesmo, que nem o senhor falou. É como se fosse outra empresa. Às vezes os clientes chegam eu quero mandar uma carga, gente, não, é tudo separado, é telefone separado, é tudo... Perfeito. O local é separado, a gente não tem conhecimento nem contato da parte deles lá. Não, perfeito. Não, agora tu vê, eu vi o teu organograma e já me fez pensar, mas ela trabalhava lá e tu aqui, então realmente, né, uma para em cada empresa, vamos dizer assim, do grupo, realmente fica mais complicado se conhecerem, né? E aí, tu colocas que é um melhor modelo, né, um melhor tipo e modelo, porque se trata de uma companhia aérea que lida diariamente com procedimentos de segurança, né, é necessário que os processos sejam rigorosamente padronizados, né, não há brecha para que se conceda nenhum tipo de autonomia das unidades, né, justamente acho que para essa questão de segurança que tu te referes, né, não dá para aqui não dá para fazer funcionar o jeitinho aqui do brasileiro, né? Exatamente. Não dá para. É que a Azul é dividida também em bases. Tem a base Poa, a base Rio de Janeiro. Aí todas as bases têm que falar a mesma língua. Não dá para. Aqui na base Poa eu posso despachar tal item na bagagem. Lá, tem que ser tudo. Tem que ser tudo conectado, né? Não pode ser. Aqui o gerente autoriza isso, lá não autoriza. Tem que ser tudo. Todos têm que falar a mesma língua. Porque a gente lida diretamente com segurança, né? Então não pode ter brecha para erro, tem que seguir os padrões rigorosamente. Sim. Não, sem dúvida. Joia, Dani. Parabéns, tá bem justificado, né? Bem desenhado, bem explicado, tudo certinho, tá? Joinha. Obrigada. Nada, capaz. Deixa eu pegar o trabalho de outros colegas aqui, né? Eu vou pegar o da Giana, acho que ela não está nos assistindo, né? Mas depois ela nos assiste offline, né? Assiste a gravação sem problema nenhum, tá? Ela aqui colocou uma estrutura simples, né? Num modelo de organização, né? Empreendedora, né? Não, desculpa, não é simples, não. Agora eu fui olhar mais para baixo aqui, eu vi que não tem só uma única linha aqui, né? Já tem proprietários, gerência, supervisores, assistentes, né? Gestores, né? Tem mais linhas organizacionais aqui, né? Ela coloca que se disponibiliza no modelo organizacional formal, então, né? Assim como no trabalho da Daiane, mesmo que a empresa eventualmente possa ser menor, mas ainda assim, né, dividida em departamentos e setores, né? Então apresenta uma estrutura do tipo funcional, né? Uma administradora de condomínios, né? Aqui ela fala das relações de hierarquia, né? Onde cada gerente tem assistente, né? Existe subdivisão, né, na gestão de condomínios, né, onde foi necessária uma subdivisão de setores, né. Deixa eu ver. Dentro dos condomínios também é necessário um gestor administrativo, né, junto com uma assistente.
Perfeito. E sobre a questão de ser, né, o modelo e o tipo de estrutura mais adequado, ela argumenta que sim, pois a empresa tem como uma das atuações a área de administração de condomínios, né, onde é realizado o serviço fora do ambiente da empresa, né, sendo necessária a supervisão e o gerenciamento de pessoas qualificadas e comprometidas com o sucesso da empresa. A subdivisão tem como intuito dividir as tarefas, fazendo com que cada profissional execute da melhor forma suas funções. Sendo assim, o modelo organizacional formal, com estrutura funcional, auxilia no sucesso da empresa. Aqui, pessoal, a Giana coloca uma questão importante, né? Destacaria isso aqui, ó, fazendo com que cada profissional execute da melhor forma suas funções. Né? Aqui está muito baseado naquela característica, né, de especialização, né, dos profissionais, né, de a gente ter profissionais especializados em determinadas tarefas, em determinadas funções, né, bem do tipo aquele da organização máquina, né, advinda do modelo da Revolução Industrial, né, onde eu tenho os processos aí bem automatizados, né, e bem padronizados, principalmente, né, para fins de melhor controle, né, e organização, no caso, tá? Esse, então, o da Giana, né, eu vou passar aqui aqueles que já entregaram, né, pessoal? Aí os que entregarem depois, né, pode ser entregue até o dia 4 de setembro, tá? Eu abri mais prazo para as tarefas, porque as matrículas vão até o dia... aliás, eu abri até o dia 7 de setembro, tá? As matrículas é que vão até o dia 4 de setembro. Então, eu abri mais. Aqui eu tenho o trabalho de 3 colegas, né? Podia ser feito individualmente ou em trio, né? E o Jandler, o Leonardo e a Rafaela preferiram por fazê-lo em trio. Algum dos 3 está entre nós? Não? Não? Tranquilo, pessoal. Não tem problema, depois eles nos assistem, né? Só que toda vez que eu pergunto se fulano está entre nós, né? Que me desculpem os adeptos do espiritismo, né? Mas a impressão que eu tenho é que eu estou numa sessão perguntando sobre o espírito de alguém. Brincadeiras à parte, né? Acho que eu já tinha feito essa piada, enfim, né? Não sei se teve graça, se não teve, né? Vocês podem, de repente, botar um risinho ali no chat, só para não perder a graça, tá? Eu vou rir pessoalmente, tá? Eu não tinha visto essa ainda. Eu vou dar alguma aula. Essa tu não tinha falado, essa piada tu não tinha feito, não, prof. Não, então foi em outra turma mesmo. Joia. Bom, em qual dos modelos de organização e tipos de estrutura a empresa escolhida por vocês mais se enquadra? Desenha o organograma e justifica a resposta, né? Porque eles falaram que a empresa escolhida é familiar, do ramo industrial, no segmento de acessórios eletrônicos. Ela se enquadra na organização máquina, né? Estrutura funcional, pois é uma empresa formal com a centralização na vertical, tendo presidentes, diretores, supervisores e funcionários no seu quadro e é projetada num sistema padrão. Né? Vejam que tem o presidente, né? Tem as áreas da empresa, os supervisores dessas áreas e no nível tático aqui, no nível operacional, desculpa, né, nós temos aqui os funcionários, né, então temos os 3 níveis aqui bem subdivididos, né, estratégico, tático e operacional, né, baseado em funções, né, nós não temos unidades ou divisões do negócio, né, por produtos, né, por área geográfica ou qualquer coisa do gênero, né, então realmente é uma estrutura do tipo funcional e uma organização máquina, né? Esse tipo de estrutura vocês consideram mais indicado, né? Se sim, não e por quê? Né? Devido à empresa ter um número relativamente pequeno de funcionários, entre 50 e 70 no máximo, acreditamos que a organização máquina seja o ideal para ela, pois as demandas ficam mais direcionadas e organizadas em cada cargo. Né? Então, aqui eles colocam a aprovação de novos produtos, liberação de verba e estudo de mercado e concorrência ficam a cargo dos presidentes, aprovação de material, desenvolvimento de produtos e relacionamento externo ficou a cargo dos diretores,
Gestão de conflitos e assuntos técnicos ficam a carga dos supervisores de cada área e a mão de obra fica a carga dos funcionários. Né? Perfeito. Né? Tá bem justificado aqui também, né? Mais um grupo de parabéns. Depois, pessoal, deixa eu entrar aqui. Vamos ver o próximo do Juarez, né, que foram 6 que estavam lá postados até agora, o início da tarde, tá? Se alguém postou depois, eu realmente não peguei lá na plataforma, tá? Irei corrigir depois a posteriori, então. Empresa metalúrgica FIMAC, né? A empresa, então, do Juarez, né? Onde ele tem um diretor, né, presidente, o dono, né, diretoria executiva, acionistas e as áreas aqui da empresa. Né, ele fala que a estrutura é formal, que o modelo de organização é máquina e a estrutura, né, o tipo de estrutura é funcional, né, pois trata-se de uma empresa de família e é uma grande resistência por parte da sua estrutura informal, ele colocou aqui entre parênteses rádio peão, que são pessoas mais antigas que não veem as mudanças socioeconômicas com tanta clareza, e assim tornando mais difícil as mudanças nessa estrutura. Por se tratar de uma empresa de porte médio, que os seus processos internos bem definidos, há necessidade de mudança nesse momento. Aqui, eu dei o feedback depois ali para o Juarez, né, eu fiquei um pouco sem compreender aqui essa questão, né, se ela tem processos internos bem definidos, né, não é por isso que há necessidade de mudança, né, a necessidade de mudança vai se justificar, né, talvez para acompanhar efetivamente as mudanças de mercado, né, mas ter processos internos bem definidos não é ruim, não é isso que vai indicar a necessidade de mudanças, e sim, né, talvez a falta de adaptação e de flexibilidade aos novos tempos, né, então só esse senão, né, mas o modelo de estrutura, né, de organização, modelo de organização máquina e o tipo de estrutura funcional, né, que ele citou, estão corretíssimos. Tá, de parabéns também o nosso colega, certo? Bueno, dito isto, né, vamos para a próxima etapa. Bom, não temos ninguém novo, então o aviso sobre assistir às aulas anteriores, né, ficam em desuso. O Nicolas Brian Paiva Alves disse que eu ri, a Brenda botou uns kkk aqui, daquela minha piada de antes, tá bom. Obrigado pelo incentivo, né, prometo que me esforçarei ainda mais para as próximas. Joia, joia. Tá? Vamos lá. Então, vamos falar, então, sobre a escola do posicionamento, né, que é o nosso tema da aula de hoje, né, mais especificamente, as estratégias competitivas genéricas do Michael Porter. O que o Michael Porter nos diz, então, sobre estratégia, né? Ele diz que a estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas, né, para criar uma posição numa indústria, tá? Leiam posição numa indústria como uma posição no mercado, né? Aqui no sentido amplo de indústria, né? Para enfrentar com sucesso as forças competitivas, né? E assim obter um retorno maior sobre o investimento, né? Então, aqui, na verdade, aqui a estratégia é vista como ações de ataque ou defesa, né, frente à concorrência para se criar um posicionamento num determinado mercado, né? Deixa eu botar aqui no modo de tela cheia, vocês até veem melhor, né? Então, a partir dessa visão, né, o que o Porter fez? Ele estabeleceu, então, que as estratégias competitivas genéricas, né, dizem, então, respeito ao quê? A posição da empresa no setor em comparação aos seus concorrentes, né, de forma a visar a competitividade naquele determinado setor econômico. E aí nós teríamos, então, 3 possibilidades de estratégia. Tá? A primeira delas é a liderança total em custos.
né, onde a empresa busca estabelecer uma base de custos menores e oferecer preços mais baixos que os concorrentes, né? Com isso, obtém uma grande participação de mercado. Pessoal, como eu estava conversando ali, né, nós estávamos falando com a Daiane antes, falando um pouco da Azul, né, e do modelo e de estrutura dessa empresa, né, eu posso citar aqui para vocês como um exemplo, né, de liderança total em custos, pelo menos no início, né, quando essa empresa ingressou no mercado da aviação civil, a Gol, né, não sei se vocês recordam, né, mas a Gol entrou revolucionando aqui no mercado nacional, né, baixando bastante o preço das passagens aéreas, né, nós vivíamos ali sob praticamente o domínio de duas empresas, né, que era a Varig, a TAM, né, a VASP, acho que nem passou dos anos 80, do início dos anos 90, né, e a Gol veio com um modelo de low cost, né, que é um modelo que já havia se consagrado nos Estados Unidos, né, não me lembro agora por qual das companhias aéreas, não me lembro se pela American ou pela United Airlines, né, mas justamente mudou o conceito de voar, né? Vocês devem lembrar, né, que, por exemplo, o conceito de viagem da TAM era voar com estilo, né? Por quê? Porque existia toda uma pompa e circunstância em viajar de avião, né? Aquela coisa do tapete vermelho, enfim, né? Tu ia, por exemplo, a São Paulo, uma viagem de 1h30, se tu ia no horário de jantar, por exemplo, tu recebia a janta, né? Tu podia pedir até, imaginem, podia pedir até uísque no avião, né, sem precisar pagar por isso, né, quer dizer, obviamente estava embutido no preço da passagem aérea, né, mas, né, vamos dizer assim, as pessoas aproveitavam tudo que podiam no voo, né, era absurdamente diferente, né, e a partir do ingresso da Gol, né, e depois das outras empresas nesse setor, né, estimulou bastante, né, nós tivemos aí desde os anos 2000 em diante, né, um incremento significativo ano após ano das pessoas começarem a viajar de avião, né? Então, para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Hoje, né, a minha esposa vai para São Paulo, né, eventualmente fazer compras lá, né? Sabem que ela tem loja, né? Já comentei isso. E a passagem aérea é mais em conta do que, por exemplo, o ônibus, né? Sai mais em conta, ela vem e volta no mesmo dia, né? E manda, só compra lá e despacha via transportadora, né? Porque dela não precisa pagar excesso de bagagem e deu. E ela está cada vez indo menos porque está cada vez mais comprando via catálogo, né? Então, é um exemplo aí do quanto ficou barato viajar de avião, né? E aí um exemplo de companhia que trabalhou sob esse conceito foi a Gol, né? Eu não sei hoje exatamente qual delas, né, tá mais focada no low cost ainda, né? Mas enfim, né? Citar outro exemplo, né? Na Europa, por exemplo, é cheio de companhias aéreas, né? Onde é mais barato, por exemplo, viajar de avião do que viajar de trem-bala, por exemplo, na Europa, né? Existem preços bem legais, assim, para quem quer fazer um mochilão na Europa, vale muito a pena, né? Tem que estudar bem o roteiro, enfim, as companhias, enfim, né? Em quanto tempo tem que comprar antecipada a passagem para ter melhores descontos, enfim. Né? Aqui, pessoal, eu lembrei da Gol, né? Nesse início agora, né? Mas nós temos também aqui, eu coloquei outros exemplos, né, que trabalham sob esse conceito, né, a cervejaria Nova Skin, né, quando ingressou também, né, com a campanha da Nova Skin, porque até então era Skin Cariol, né, ela se notabilizou também por isso, né, por procurar ter a cerveja mais barata, né, hoje até ela nem é a mais barata, ela tem uma linha mais barata, né, que é aquela glacial, né, que é uma água brava, mas enfim, né? Gosto é gosto, né? O próprio Walmart, né? Quando era detentor do grupo Big, né? Hoje a gente poderia colocar aqui o Big, né? Como um supermercado que busca a liderança total em custos, né? A liderança em custos,
né? Pessoal, sempre pensando que essa liderança em custos, né, para quê? Para oferecer o preço mais baixo para o consumidor e aí, por consequência, obter maior demanda. Né? Por isso que eu, inclusive, falo ali antes, né, de que um dos objetivos é obter maior participação de mercado, né? Geralmente a empresa que vende mais barato, né, a não ser que o produto dela seja muito inferior ao dos demais, né, ela acaba ganhando em participação de mercado, em market share. E aqui o Carrefour também, né? O Big, por exemplo, né, na época do Walmart era o campeão do preço baixo, né? O Carrefour tinha uma campanha com a Ana Maria Braga, né, de usar a Cuca para pagar mais barato, enfim, né? Agora está menos acirrada essa competição, né? Mas em um determinado momento, né, pelo menos na mídia tradicional, né? Mas em um determinado momento era direto uma afirmando que cobria, né, a oferta da concorrência. Certo? Se vocês tiverem outros exemplos que lembrarem, pessoal, por favor, tá? Podem falar, né? Tranquilo, tá? Até uma forma de ajudar vocês a captarem melhor essas 3 estratégias, né? Na medida que vocês, vamos pensar que vocês vão fazer um mapa mental, né? E para identificar as diferentes estratégias, para cada estratégia no mapa mental vocês vão colocar o símbolo de uma empresa, né? Isso depois ajuda vocês a reterem, né, o conhecimento acerca dessas estratégias, né? Já a segunda estratégia, né, é a diferenciação, né? Onde, diferentemente de buscar, né, ter os menores custos para oferecer o melhor preço, eu vou buscar o quê? Um desempenho superior aos meus concorrentes, né, numa área que seja importante, né, para o cliente, né? Não adianta eu ser melhor em algo que o cliente não valorize tanto, né? Eu tenho que ter desempenho superior numa área importante que seja valorizada por grande parte do mercado, né? Então, eu posso verificar, né, fazer pesquisas, por exemplo, de escala de importância, né, e identificar, né, entre os atributos de um determinado produto que eu vendo, né, quais são aqueles que são mais valorizados, né? Eu posso fazer, por exemplo, aquelas escalas de enumerar de 1 a 9, né, sendo o 9 o número 1 mais importante e o 9 o menos importante, né? Enfim, dá para fazer esse tipo de pesquisa, né, e conseguir entender melhor o cliente, né? Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de sapatos, né, o que o cliente mais valoriza? É o conforto do calçado? É o design? Né? Enfim, né, no caso das mulheres, tamanho do salto, enfim, dá para citar uma série de atributos de calçados, né, e identificar qual deles que o cliente, para obter aquele determinado benefício, pagaria mais, né? Então, por exemplo, no meu caso, né, que já estou beirando os 40, por exemplo, eu já estou privilegiando conforto, né? O calçado é confortável, né? Não vou ficar com dores nos pés ao final do dia, né? Beleza, é por aí. Se o calçado me trouxer conforto, né? Hoje talvez seja o principal atributo. Claro que depois talvez o design em segundo, enfim, né? Mas antigamente não, conforto era, vamos dizer assim, o de menos, né? Já que eu não tinha calos nos pés. Hoje a coisa está bem diferente, né? Enfim, né? Então aqui, né, complementando os atributos e as características singulares do produto de uma empresa, né, que não apenas o custo e o preço, e que geram valor para os clientes. Alguns exemplos de diferenciação, né, pessoal? Aqui a Mercedes-Benz, né? Nós não temos carros da Mercedes, né? Até tivemos uma experiência anos atrás com classe A, né? Mas também a Mercedes tirou o time de campo, né? E hoje ela continua vendendo só automóveis que custam mais de 150 mil reais, né? Até mais de 200. Eu estou meio desatualizado, né? Faz tempo que eu não compro Mercedes. Então vocês vejam, né? Mas é uma empresa que trabalha com diferenciação, né? Vocês
podem olhar, né, se vocês verem seriados norte-americanos, né, mesmo nos Estados Unidos, onde eles são extremamente nacionalistas, eles se rendem a um Mercedes-Benz. Né? Se vocês olharem, assim, sempre quando alguém, né, é percebido assim com um certo status, né, ele anda de carro de carro alemão, de Mercedes. Né? Para eles isso é algo que realmente tem valor. Né? Eu mesmo estou olhando um seriado, o Better Call Saul, acho que eu já falei para vocês, né? E isso fica bem nítido ali no momento que ele ganha um Mercedes-Benz, né? Mas já vi vários outros filmes também, né? Cujo carro visto como diferenciado era o Mercedes-Benz, e aí desde carros lá nos anos 80, né? Eu me lembro um filme que dava seguido na sessão da tarde, agora, Vivendo a Vida Adoidado, se eu não me engano, se vocês repararem, o carro é um Mercedes, né? Então, para vocês verem que, né, e se nos Estados Unidos eles já vêm com um carro diferenciado, aqui no Brasil, então, né, isso é muito mais forte. E o outro exemplo de diferenciação, né, pessoal, se a gente imaginar que o Carrefour, né, e o Big trabalham, né, com a questão da liderança total em custos, na contramão desse movimento trabalha a Companhia Zafari, né, onde eles, até o lema deles é diferente, né, eles dizem, poxa, agora estava com o slogan deles na ponta da língua, economizar é comprar bem, né, justamente querendo fazer essa analogia, né? Não adianta eu pagar mais barato, mas por um produto de menor qualidade. Então vejam que eles estão focados nessa estratégia, né? E até é engraçado, né? Porque outras redes supermercadistas, né, estão tudo indo para a linha do atacarejo, né? E por enquanto o Zafari não seguiu essa estratégia, né? Se alguém talvez fale do Stock Center, né? Mas o Stock Center não é do Zafari aqui de Porto Alegre, né? Da companhia Zafari aqui de Porto Alegre, é do Zafari de Passo Fundo, né? Eles têm como origem a mesma família, né? Mas, né? Que são italianos, né? Mas aí tem o comercial Zafari, que veio de Passo Fundo e está se expandindo agora recentemente para Rio Grande, Canoas e outras regiões do estado, né? E a companhia Zafari, essa do esquilinho que todo mundo conhece. Eu tive a impressão que alguém queria abrir o microfone e falar alguma coisa. Por favor, fique à vontade. Às vezes eu vou engato a primeira, né? E sigo sempre o baile, né? Sim? Não. Não? Então tá. Qualquer coisa, por favor, né? Também tem ali o chat, podem teclar ali, né? Que a gente vai, na medida do possível, lendo o que vocês colocarem aqui para citar de exemplo. E um outro exemplo aqui de diferenciação, os chocolates da Nestlé. Né? Até diria que hoje em dia, muito mais, talvez, os chocolates da Cacau Show, né? Em vista, né, de terem preços maiores, né, do que as companhias tradicionais, Nestlé, Lacta, Neugbauer, Garoto, enfim, né, mas dentro das empresas, né, as grandes players, as grandes concorrentes, né, a Nestlé seria a que tem normalmente o preço um pouco mais salgado, né, para os seus doces, né, uma comparação infame essa, mas tudo bem, né? Um preço mais salgado para os seus doces, né? Mas de fato, né, tem um pouco mais, mas em princípio teria um produto de melhor qualidade, né? O exemplo que eu ia citar agora até não vale mais, né? Mas para vocês terem uma ideia, né? Disso é que se vocês lembrarem há um tempo atrás, né, a caixa de bombom da Nestlé era sempre a mais procurada. Se tinha amigo secreto de Páscoa ou amigo secreto que fosse com caixa de bombom, né, sempre se pedia bombom da Nestlé.
né? Porque o das outras marcas sempre tinha uns bombons muito ruins, né? Eu sempre pedia da Nestlé. Já que era eu, pra ganhar, eu queria ganhar da Nestlé. não, eu também já especificava, porque senão vinha os caras com uma caixa de bombom, sei lá, da Nelgbauer, e tinha muito bombom ruim naquela caixa, né? Da própria Lacta. Os bombons da Nego Bauer era gordurento, gosto de gordura. Os da Garoto também não eram bons, assim. Claro que vinha a Serenata do Amor, por exemplo, que é um bombom bom e tal, né? Da Lacta vinha Sonho de Valsa. Mas é que tinha aqueles, bombom de café, bombom de não sei o que lá. Uns troços muito ruim que ninguém queria comer, né? Aquele lá sobrava na caixa de bombom e ficava, né? E o da Nestlé, não, todos eram bombons, vamos dizer assim, comestíveis, né? Embora talvez alguns não fossem, oh meu Deus, mas ainda assim, né, a gente conseguia comer. Hoje, se vocês olharem a caixa, eu não, sendo bem honesto com vocês, eu nunca mais comprei caixa que não fosse da Nestlé ou da Lacta, porque a Lacta melhorou bastante, né? As caixas de bombons deles hoje não tem aqueles bombons, vamos dizer assim, não seria bombom, não é bombons ruins, é bombons exóticos, por assim dizer, né? Tinha uns bombons meio diferentões, assim, meio cruéis, né? Hoje não, hoje a caixa de bombom deles também é só os chocolates de maior saída na Lacta, né? Então, hoje já fica mais próximo aí um do outro, né? Então, aí alguns exemplos de diferenciação. Vocês lembram de mais algum, pessoal, que de repente eu tenha esquecido? Com certeza, tem vários outros, né? Se alguém tiver algum exemplo, por favor, não me deixem só. Como eu falei para vocês, né, no momento que vocês conseguem assimilar, né, essas estratégias, no momento que vocês conseguem dar exemplos, né, de empresas que adotam essas estratégias, né? Isso facilita bastante de vocês reterem esse conhecimento, essa informação. Alguém arrisca? Pode ser do exemplo anterior também, né? Pode ser um de liderança total em custos. A Apple, prof. A Apple é um exemplo de diferenciação, muito bem, Daiane. De fato, né? Os produtos deles sempre têm um preço maior do que o da concorrência, né? Mas são produtos diferenciados, desde o design, do sistema operacional que não trava, e uma série de outras características aí, né, que justificam, né, as pessoas pagarem a mais por aquele determinado produto. Tem o exemplo do Uber também, né? É um serviço, ele é mais qualificado que os concorrentes, né? A questão de segurança, qualificação dos processos em geral, e diferença no serviço, né? Perfeito. O Uber também pode ser citado como diferenciação. Ele é mais caro que o 99 táxi, acho que é mais caro que o Cabify também, né? E até tem a opção de tu utilizar aquele Uber Black, né? Que seria carros mais novos, né? Motoristas melhores avaliados, enfim, né? Então o Cabify é um pouquinho mais caro, sir. O Cabify é um pouco mais caro, é? É um pouquinho mais caro. Eu acho até o serviço do Cabify melhor do que o da Uber. Da Uber, pois é. Há um tempo atrás, tá? Agora faz tempo, tá? O ano passado ainda eu tive que fazer o motor de um dos meus carros. Acho que eu até comentei isso em sala de aula, não me lembro se algum de vocês estava presente, claro que em outra disciplina, e eu andei muito de Uber e Cabify, e até o ano passado mesmo eu andei pegando alguns Cabify, porque eu ganhei aqueles ticket promocional, né? E de fato era mais caro, era pouquinha coisa, tipo, né? Eu fazia trajetos pequenos, normalmente aqui dentro de Canoas mesmo, né? Quando eu ia para Uber Porto Alegre, eu pegava um Cabify ou um Uber até a estação e pegava o trem, né? Que é próximo da unidade, né? E fazia então trajetos curtos, né? E nesses trajetos curtos, sei lá, de 6 até 10 reais, as diferenças eram de 50 centavos a R$1 em cada viagem, né? Mas era um Pro Cabify mesmo, né? Mas enfim,
são exemplos aí, né? Mas já a gente pode até, de repente, discordar sobre o Uber e o Cabify, qual dos dois é exemplo de diferenciação, mas a gente tem certeza que o 99 Táxi é, vamos dizer assim, que busca a liderança total em custos, né? Isso é certo, porque de fato ele é o mais barato, né? Eventualmente existem alguns outros aplicativos regionais, né? Eu me lembro que uma das vezes que eu fui para o Rio, né, ainda não tinha Uber lá e já tinha empresa que fazia serviço de transporte por aplicativo, né? Empresas de lá mesmo, né? Então, temos aí exemplos. Mais Tem algum, um aqui pessoal? também, que é o Garupa, acho que é. Que acho que Ah, não o vem. Garupa. É. Perfeito. Eu acho que o Garupa, talvez por ele já ter saído pós Uber, né? Porque, por exemplo, aqueles que eu comecei a falar, comentei com vocês, né? Esse aplicativo no Rio, não me lembro o nome, confesso para vocês, tá? O Uber já existia, obviamente, no restante do mundo, mas não tinha chegado ainda no Brasil. E aí, enfim, o pessoal antenado lá no Rio lançou um aplicativo antes, né? Não sei hoje como é que está a situação lá, se o Uber hoje domina, muito provavelmente sim, né? A campanha de marketing deles é muito forte, né? Em tudo que é lugar, rádio, TV, nas mídias sociais, né? Eles trabalham muito fortemente, né? Então eu imagino que eles devam ter se consolidados como líderes lá. Né? Mas o fato de ter uma empresa pioneira, né, que saiu na frente, sempre dá uma certa vantagem competitiva aí, né? Que é o mesmo caso do Uber, né? O Uber saiu na frente, é líder, vamos dizer assim, em transporte por aplicativo, porque foi o primeiro serviço a sair, né? E os demais vieram a reboque, né? Acabam ficando, né, um pouco à margem no primeiro momento, né? Mas na medida em que, né, o mercado se consolida, né? Eventualmente as posições podem se alterar sem maiores dificuldades, né? E pessoal, mais algum exemplo? Lembram de algum dessas duas estratégias? Cri, cri. Isso foi um grilo agora, né, que me respondeu. Tudo bem. Vamos seguir adiante, então. E a terceira, pessoal, e não menos importante estratégia, é a estratégia do foco. Tá? Vocês vão escutar as palavras enfoque ou focalização, tá? Conforme a obra, né? Conforme o livro traduzido, enfim, né? Mas em si é quando a empresa se foca, né, num nicho de mercado específico, né? Num segmento restrito daquele determinado mercado. E dentro desse nicho de mercado, ele busca ou a liderança total em custos ou a diferenciação, né? Então reparem que, né, ela não é uma estratégia isolada, né? A empresa foca e aí nesse foco ela busca a liderança total em custos ou a diferenciação. Vou dar um exemplo de duas faculdades para vocês, pessoal, que elas são que trabalham com essa estratégia competitiva. Uma é a Fundação Getúlio Vargas e a outra é a ISPM. Tá? As duas, se vocês olharem lá o portfólio de cursos delas, são muito restritos. Né? O da Fundação Getúlio Vargas é administração, economia, contábeis e direito. É esses cursos. Ponto. São esses cursos que eles ofertam. Né? A ISPM é publicidade e propaganda, acho que tem tecnológico em marketing, depois tem curso de relações internacionais, enfim, talvez comércio exterior, mas são pouquíssimos cursos, né? Onde elas visam o quê? Né? Elas buscam nos dois casos a diferenciação, tanto que os preços de mensalidade delas são mais salgados do que da concorrência, né? Para esses cursos especificamente, né? Porque eles focaram nesses segmentos especificamente. Né? Então são aí exemplos de empresas, né, de instituições que trabalham com a estratégia do foco, né? E
trabalham com a liderança, com foco e com diferenciação, né? Como eu falei para vocês, normalmente a empresa trabalha com foco e mais, né? E mais uma das outras duas, né? Ou é mais barata naquele nicho de mercado, ou ela é a mais diferenciada naquele nicho de mercado. Aqui eu peguei outros exemplos, né? E mais, talvez até mais claros, né? Do que o próprio exemplo da FGV e da ESPM, que é o das canetas Montblanc, né, da marca Giorgio Armani e da Ferrari, né, são empresas, né, não compra uma Montblanc, né, por menos de R$300, acho que agora, talvez até, estou desatualizado dos preços, mas partindo do pressuposto que é importada e o dólar está a 5,40 hoje, né, esteve na casa dos 5,40, deve estar custando uma banana, né. As roupas, né, perfumes da marca Giorgio Armani também não são, né, baratos, e carro Ferrari muito menos, né, pessoal. Aqui, efetivamente, né, um exemplo de foco num segmento restrito ao máximo, né, onde pouquíssimas pessoas, né, pelo menos na comparação, né, em relação à população mundial, tenha condições de comprar um carro da escuderia Ferrari, né? Então, aqui, alguns exemplos de foco com diferenciação, né? Partindo do pressuposto, né, pessoal, que a estratégia é como chegar lá, o caminho, né, logo, ela deve ser definida em consonância à visão, à missão e aos objetivos da organização. Por exemplo, empresas que querem ser a maior, em geral, tá, trabalham com a estratégia de liderança total em custos. Empresas que querem ser as mais rentáveis, normalmente trabalham com diferenciação, né, porque elas oferecem um determinado atributo, né, e isso deixa o produto delas mais caro que o da concorrência, mas elas também procuram uma margem, né, de lucro normalmente maior do que os concorrentes, né? Então elas procuram maior rentabilidade, né? E ser a melhor, geralmente a empresa trabalha com foco, né? Porque, né, diversificando, vamos dizer assim, espalhando a atenção por exemplo, diversos cursos, como eu falei no caso da Fundação Getúlio Vargas ou da SPM, poderia acabar atrapalhando, né, o objetivo, o foco deles de ser o melhor curso, né, terem os melhores cursos na área da administração. Embora também, a nível de posse, popularizou bastante também, né, vamos dizer, na época que eu me graduei, era mais, né, né, o diploma da Fundação Getúlio Vargas, embora ainda tenha bastante valor. Né? O que mais? Né? Isso aqui, né, pessoal, quando a gente vai formular, então, a visão, né, a missão da empresa, normalmente a visão é o que a empresa quer ser, né? Então, a empresa que quer ser a maior, normalmente vai optar por liderança em custos, né? A empresa que quer ser a mais rentável por diferenciação e a que ser a melhor foco. Claro, né, pessoal, há exceções, tá? Isso não é uma regra, né? Vamos pensar, a Coca-Cola é a maior e não é a líder em custos, né? O refrigerante dela, inclusive, é mais caro que o do principal concorrente, que é a Pepsi, né? Mas ainda assim, né, as pessoas pagam mais para ter uma Coca-Cola na mesa do que pagam, né, geralmente para ter uma Pepsi, né? Eu particularmente, né, muitas vezes tem promoção de Pepsi, né? Eu adoro uma promoção, sendo bem honesto com vocês, né? Mas tem promoção de Pepsi, eu não compro, né? Porque não adianta, para mim não é a mesma coisa que a Coca-Cola. O gosto é diferente, né? Para mim é diferente, não adianta. Ainda mais que eu tomo zero, né? Aí é pior ainda a diferença, né? Entre a Coca-Cola sem açúcar, agora não é mais zero, né? E a Pepsi Zero, enfim, né, a similar da Pepsi. Não dá para tomar, né? É muito ruim, quer dizer, pelo menos é o meu gosto, né? E é engraçado que quando eu era criança eu preferia até o contrário, eu preferia a Pepsi do que a Coca-Cola. Eu não sei se a Pepsi mudou a fórmula ou
né? O meu paladar mudou, o que que houve, mas eu sei que hoje eu não troco de jeito nenhum uma Coca-Cola por uma Pepsi. Não é que eu não tome a Pepsi, até eventualmente se me oferecer eu posso até tomar, mas não é, em comprar não é algo que eu vou comprar. Aliás, não sei se vocês sabem, né? Porto Alegre foi o único local no Rio Grande do Sul, um dos poucos locais no mundo, né, onde a Pepsi chegou a ser líder de mercado. Né? Nos anos 80, a Pepsi vendia mais do que a Coca, aqui no Rio Grande do Sul, né? Mais especificamente em Porto Alegre ainda. E até isso explica, por exemplo, por que a Coca-Cola patrocinava o Inter e o Grêmio lá nos anos 80. Não sei se vocês lembram, as camisetas eram Coca-Cola. Sim. Eles até fizeram uma propaganda especial, né? Na época, a Pepsi fez uma propaganda, tipo, eu não lembro o que era, mas era tipo uma coisa Amo Rio Grande, uma coisa assim. Eu não lembro, era uma coisa, não, Amo Poa, eu não lembro, era uma coisa assim que eles fizeram um logotipo diferenciado, porque, e o gaúcho, ele tem a característica de ser muito bairrista, né? E ainda, aí eles ficaram em primeiro lugar aqui, então eles fizeram toda uma propaganda. Não, acho que foi na época que eles colocaram o Pepsi on Stage, até que eles abriram o Pepsi on Stage. Pode ser. Eles começaram até a patrocinar ali. Eu te confesso que como eu não sou dessa época, eu não sei bem, tá? Eu só ouvi dizer. Eu também só ouvi dizer. Eu também não sou dessa época, não sei. Tá bom, Daiane. Não, mas realmente aqui foi um local que eles chegaram a ser líder de mercado, né? E aí por isso, como eu estava comentando com vocês antes, né? Eles chegaram fizeram, porque a Coca-Cola, entre aspas, né, investisse, né, em marketing maciço aqui, inclusive patrocinando os nossos 2 principais clubes, justamente para tentar quebrar esse domínio da Pepsi, e conseguiram, né? Hoje a Coca-Cola vende mais, aqui tem maior participação de mercado do que a Pepsi. Mas sendo bem honesto com vocês, tá? Eu acho que a Pepsi em algum momento mudou a fórmula e se perdeu, tá? Porque eu me lembro, eu gostava mais de Pepsi, é engraçado, né? Talvez pelo paladar mais infantil, talvez a Coca-Cola, a Pepsi era mais doce, até pode ser, mas não sei, até hoje eu não consigo entender ali onde que eles se perderam, mas enfim, né? Faz parte, né? Hoje, inclusive, parece que a Pepsi já meio que se conformou com a ideia de ser segunda opção, né? Tanto que uma das últimas propagandas que eles fizeram, agora já tem alguns anos, né? Era do pode ser, né? Claro que eles queriam dizer ali também no conceito assim, ó, que pode ser melhor, né? Do que, mas eles meio que se encaixotaram ali na visão da empresa seguidora, né? E não da empresa líder, né? No sentido de se enquadrar como opção, né? E não como a principal, né? Eu me lembro que no início dos anos 90 existia uma briga acirrada mesmo entre as duas, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Como eu falei, eu também não sou dessa época, mas me disseram que teve propagandas da Coca e da Pepsi Cola que remetiam a chimpanzés. Vocês lembram disso? Alguém viu isso no YouTube, né? Ai, prof, eu não lembro, não era da minha época isso aí. Deem uma olhada, procurem no YouTube, chimpanzé mais Coca-Cola, mais Pepsi. A ideia ali meio que foi muito pesada, tanto que acho que é o CONAR, se não me engano, que é o Conselho Nacional que regula a questão da publicidade e propaganda, mandou desveicular a propaganda, porque eles davam a entender, assim, eles comparavam a inteligência de quem tomava Pepsi ou Coca com macaco, é uma coisa meio absurda, né? E já nos Estados Unidos, né, pessoal, não sei se vocês chegaram a assistir, eu sei que para algumas turmas eu já mostrei esse vídeo, né? Tinha uma propaganda da Pepsi norte-americana, né, onde um menino, né, ele chegava numa máquina de refrigerantes, né? Ele colocava uma moeda,
saía uma Coca-Cola, né? Daí tu imaginava essa propaganda da Coca-Cola, né? Depois apertava de novo, saía uma outra lata da Coca-Cola. Daí tu pegou 2 latas, né? Ficava meio sem entender. Aí ele colocava em frente à máquina, subia nas latas de Coca-Cola, pegava outra moeda e botava na Pepsi, né? E aí caía a Pepsi, ele abria e tomava, né? E saía. Essa aí eu sei que está no YouTube, tá? Essa eu tenho certeza, vocês podem procurar depois, tá? Tipo, meio que, vamos dizer assim, né? Dando a ideia da Pepsi pisando em cima da Coca-Cola, né? Tipo, algo, né, para os padrões de propaganda brasileiros é algo meio impensável, mas nos Estados Unidos é bem normal, assim, eles batiam ao menos de frente um com o outro, né? E outros vários setores aí também, né? Mas assim, pessoal, independente da estratégia genérica definida, né, seja ela liderança em custos, seja ela diferenciação, ou seja ela foco, a tarefa primordial de qualquer negócio é o quê? Fornecer valor ao mercado, né, de forma lucrativa, né, para o quê? Para obter lucro, né? Mesmo empresas filantrópicas precisam obter lucro para poder reinvestir isso no seu negócio, né? Mesmo que seja um negócio com fins sociais, né? E isso, obviamente, pode eventualmente implicar em reposicionamento estratégico, né? Uma vez que, né, eu possa querer me reposicionar. Eu vou só abrir aqui a outra tela, porque para mim aqui entrou uma mensagem mesmo. A Pepsi dando troco, né? O Lemuel pesquisou aqui, né? E colocou o link para nós. Esse aí, na verdade, é um troco que a Pepsi deu esse ano. Fez um comercial ali meio sugestivo no Super Bowl. Eles patrocinaram o Super Bowl e aí eles botaram uma afronta lá para a Coca-Cola. Na verdade, eles lançaram a Pepsi sem açúcar, né? E aí eles quiseram dar uma perturbada no grupo de empresas. Joia, joia. Depois eu vou querer assistir, sim, e recomendo aos colegas, né? Isso é bem interessante, assim, para nós que somos da área da administração, mesmo que vocês tenham preferências por outras áreas, finanças, recursos humanos, enfim, né? Eu acho estratégia mercadológica e de marketing algo fora de série, né? Acho que é sempre legal a gente estar antenado, né? Bueno, depois aqui, pessoal, aqui eu tenho uma matriz, né, que basicamente posiciona as empresas em um dos quadrantes, né, como a gente estava conversando antes, né, eu posso ter um alvo amplo, né, e aí eu trabalho com uma daquelas duas estratégias, uma das duas primeiras estratégias competitivas genéricas, né, no caso a liderança em custos e a diferenciação, né, ou posso ter um alvo mais estreito, né, quando eu trabalho com foco, e aí eu vou focar em custo ou vou focar na diferenciação, né, então aqui eu tenho exemplos para todos os gostos, né. Me lembro aqui de um exemplo agora, de liderança em custo, né, nos hotéis Ibis, né, é um caso bem conhecido na rede hoteleira, né, o quarto deles é muito mais voltado para executivos, né, ou para vendedores que precisam viajar de avião seguidamente, né, pessoas de negócios, mas que não precisam de toda a pomposidade e circunstância na hospedagem, precisam de um local para dormir, claro que tenha um padrão mínimo de qualidade, né, mas sem grande ostentação, né, então os hotéis Ibis aí são um modelo, né, de liderança em custos, né? Inclusive, né, pessoal, eu lembrei desse exemplo do hotel, tá? Existe um vídeo também do Michael Porter disponível no YouTube, né, onde ele dá uma aula sobre essas estratégias competitivas genéricas, né? E aí um dos exemplos que ele usa é uma rede hoteleira, tá? Só que no caso dele é uma rede hoteleira norte-americana.
né? Eu lembrei agora do IBS, né, que tem esse, vamos dizer assim, essa ideia, né, nos dias atuais a nível global, né? Obviamente tem outros hotéis que já aí buscam diferenciação. Posso pegar o Sheraton, por exemplo, né, entre outros aí, né, onde as diárias costumam ser mais salgadas, mas em compensação, né, ao se hospedar lá, né, se tem um dia de rei, por assim dizer, né? Meus caros, alguma questão, alguma dúvida, algo que vocês queiram contribuir em relação ao que foi colocado hoje, por enquanto? Deixa eu ver esse vídeo aqui do Lemuel. Vamos ver se a gente consegue ver aqui de curiosidade. Eu vou tirar aqui o meu fone e eu o computador aqui eu apresentar. Vocês já me tiram essa dúvida. Por enquanto, vocês me escutam? Sim. Me escutam? Sim, dá para escutar. Sim. Vou botar. Sim, professor. Olha, eu vou botar aqui o vídeo e aí depois vocês me confirmam se vocês escutam o som do vídeo ou não, tá? Se escutaram ou não o som do vídeo. I see a red dot and I want to paint it black. I paint the red dot black, my hair's still black. I'm in my own lane, unapologetic and I do my own thing. Got my own frame. Matter of fact, I'm gonna paint the red dot black. Whatever makes you happy, go ahead, get that. I see a red dot and I want to paint it black. No colors anymore, I want to paint it black. Pessoal, vocês escutaram o som do vídeo? Sim. Ah, que joia. Então, Meio falhado, mas saiu bem. É? Deu para ouvir. Ah, perfeito, perfeito. Que bom. Agora eu já sei que eu posso fazer a apresentação de vídeos, viu? A gente está sempre aprendendo, né? De propagandas. Então eu vou aproveitar, já que isso é possível, e vou pesquisar aqui o outro que eu fiquei de falar para vocês aqui, né? Deixa eu botar aqui YouTube. Né? Deixa eu colocar no meu, não no da Ubra, porque no meu não tem propaganda, né? Que eu assino aquele YouTube Premium, que eu uso para escutar música também, né? Eu não tenho Spotify nem Deezer, eu uso o próprio YouTube, né? Porque me resolvia um problema também, porque toda vez que dava propaganda, a minha filha ficava pedindo para tirar, tira, pai, daí já matei 2 coelhos, né? Agora não tem propaganda no YouTube e ainda escuto umas músicas quando eu quero, né? Fiz meus playlists lá. Vamos lá, YouTube. Vocês vão ver que minha página inicial abre geralmente com um monte de desenho. Não, até que dessa vez não. Galinha pintadinha. Nessa linha, assim, sabe? Galinha pintadinha, Mundo Bita, nessa linha, assim. Deixa eu ver. Pepsi. Baby Shark. Baby Shark, é verdade. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu falei para vocês, ó. Vou botar aqui na tela, então.
É um comercial bem antigo, né, pessoal? Por isso que até a imagem está meio distorcida. Eu fui obrigado a mostrar para vocês não acharem que eu estava mentindo, tá? Esse daí, olha, cara, Essa é a sacanagem, né? no último, né? Tá. Deixa então esse momento aí para nós. Antigamente tinha até aquelas propagandas daqueles cigarritos que eram os cigarros comestíveis, né? Pior, né? Bom, ai. Olha, tem muita coisa que eu assisti nos anos 90 que hoje seria complicado ver na televisão, né? Enfim, aquelas coisas tipo banheira do Gugu. Não, olha, o que se fazia pela audiência, né, pessoal? Ah, tá louco. Apesar que até hoje, né, mudou só o formato dos programas, agora é mais o sensacionalismo, né, mas enfim, a apelação de uma forma ou outra continua, né, mesmo que sob diferentes maneiras de o fazê-lo, né. Bueno, pessoal, estou entrando aqui então na sala aqui, né, já estamos chegando perto do horário, justamente aqui para mostrar para vocês, então, né, o que temos aí de atividades, né, e o que vimos, né. Então, aqui está o link da aula remota, né, do dia de hoje, né, provavelmente até às 10 da noite eu já substituí pela aula gravada, né, essa mesma aula, então, que vocês tiveram, ela vai estar gravada, especialmente para o pessoal que não assistiu online, mas também para vocês, se quiserem em algum momento revisar algum conceito, algum conteúdo, também fica lá disponível. Né? Aqui está o PDF, né, esse que eu apresentei para vocês. Né? Aqui tem uma sala de dúvidas e interação. Né? Claro que se vocês têm alguma dúvida e quiserem postar, falar agora, fiquem bem à vontade. Né? Mas normalmente as dúvidas acabam acontecendo quando vocês vão desenvolver o exercício, né? E aparecendo dúvidas nesse momento, né? Vocês podem entrar aqui na sala de dúvidas e interação para postar essa eventual dúvida, né? Essa eventual interação aí de vocês, tá? E a atividade, então, que vale presença e meio ponto, né? Na nossa G1 é esse estudo de caso aqui sobre as estratégias competitivas do Michael Porter, tá? A tela que vocês acessam, né, é um pouco diferente da minha, mas enfim, né, a instrução do exercício é a que está aqui em cima, né, após assistir a aula do dia 28 de agosto, né, e ler o texto em anexo, né, tem um texto anexado, né, vejam que aqui ele está aqui, ó, para mim, né, para vocês pode ser um pouquinho diferente, mas ele vai estar lá anexado, destacado em azul ou vermelho, né? O texto em anexo sobre preço baixo e o que mais. Né? Vocês, então, individualmente, em duplo ou em trio, devem responder a questão de discussão ao final do texto. Né? Esse texto aqui, que eu estou abrindo, né? Vocês vão ler o mesmo, né? Ele fala sobre o grupo Walmart, sobre a Dell, né, e traz, além da Southwest, né, e traz como questão para discussão essa aqui. Empresas como Walmart, Southwest e Dell tradicionalmente utilizavam-se da estratégia de liderança total em custos e tornaram-se gigantes do preço baixo. Né? Talvez alguns de vocês até se surpreendam, né? A Dell aqui no Brasil, ela não trabalha com a estratégia de liderança total em custos, mas nos Estados Unidos eles obtiveram a liderança de mercado baseado nessa estratégia aqui. Né?
Mas com o tempo, seus concorrentes passaram a adotar um sistema híbrido, ou seja, utilizam essa mesma estratégia e ainda agregam diferenciais, aplicando também a estratégia de diferenciação. Como vocês veem essa mudança de paradigma, onde até então as empresas teriam que optar por uma das 3 estratégias competitivas? E qual seria a melhor alternativa para o grupo Walmart crescer novamente? Né? Então vocês vão ler este texto, né, e ao final dele, ao final da reflexão que vocês vão fazer em cima dele, então responder esta questão. Né? Como eu falei, pode ser feita de forma individual, né? Pode ser feito em dupla ou em trio, né? Mas que isso não, certo? Alguma questão, alguma dúvida? Por favor, emitam som. Por enquanto não, prof. Joia, Carolina. Os demais? Por enquanto ainda não também. Ah, tranquilo, então. Brenda, Daiane, Matheus? Não, Nada prof. ainda. Tá. Provavelmente quando eu Aí. for fazer vai surgir a dúvida. Normal, tranquilo. Matheus também não. Então, meus caros, não tendo dúvidas, então a gente encerra por aqui hoje, né? Desejando então a todos vocês um ótimo final de semana e tendo dúvidas, né, pessoal, posta ali na sala de interação ou envia por mensagem, né, que a gente atende lá ao chamado de vocês. Certo? Certo, prof. Então, Boa semana. Obrigado igualmente e um abraço virtual aí a todos. Obrigada, prof. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Bom final de semana para vocês. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau.